programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, vamos a mais um programa, veja agora. A retirada do Amélio de Castro retirou alguma coisa de nós. A gente precisa compreender as opções que o governo do Estado tem feito com essa importante estrutura, mas que, ao se misturar plug com escola, porque, né, uma escola que havia, inclusive, recebido recentemente investimento na sua reforma, então, era uma escola que estava plena. O governo do Estado optou pelo seu fechamento e a transferência ali para o Plug Minas. Todas as políticas estabelecidas pela Secretaria de Estado da Educação são feitas unilateralmente, sem diálogo algum com a comunidade. Na maioria absoluta das situações, a comunidade nunca é ouvida e quando a comunidade se manifesta contrariamente a qualquer tipo de medida, ela também não é ouvida. A gente pede para que a nossa escola não seja desmontada, né? Porque a gente está entendendo que tudo isso está acontecendo um desmonte. A gente não pode deixar essa escola ser desmontada, né? Como foi falado aqui, foi uma escola que mudou vidas de muitas pessoas, né? A arte tem esse poder. Convocar os professores, colegas, artistas e professores, professoras que trabalham com a arte, né? Com arte, para conhecer o espaço, sabe? Vamos tentar organizar um pouco mais essa luta conjunta pela arte, sabe? Para além das escolas também, eu acho que a gente precisa de fortalecer o movimento artístico como um todo. Vamos até a Assembleia Legislativa ver a luta da educação e o que diz a deputada estadual Beatriz Cerqueira. Outras Palavras abre espaço agora para a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. No último dia 12 de julho, foi realizada uma audiência pública para debater a gestão do governo do estado no Plug Minas e as condições de instalações daquele espaço. Vamos acompanhar alguns dos principais momentos desta audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a gestão do Plug Minas e as instalações do espaço, com a presença da titular da Superintendência Regional de Ensino, Metropolitana B, e a diretora do Plug Minas. E o objetivo de nós estarmos aqui com a superintendente e com a diretora, Superintendente Regional de Ensino e a diretora-geral do Plug Minas, é que nós tenhamos esses esclarecimentos. A gente precisa compreender as opções que o governo do Estado tem feito com essa importante estrutura, mas que, ao se misturar plug com escola, porque, né, uma escola que havia, inclusive, recebido recentemente investimento na sua reforma, então, era uma escola que estava plena. O governo do Estado optou pelo seu fechamento e a transferência ali para o Plug Minas. Nós vamos começar pelo Amélio de Castro. Foi amplamente discutido a questão do Amélio de Castro. Era uma escola muro a muro com o Cicaute, que tinha 100 e poucos alunos num único turno. E lá no Cicaute também, pouquíssimos alunos para um espaço muito grande. Então, como economicidade para a gestão pública, que é um dever nosso, foi feito a fusão das escolas. Nós recebemos uma resposta que foi no dia 10 de dezembro, inclusive encaminhada, né, pela Rosa, que na época respondia pela Secretaria Adjunta da Educação na oportunidade, com as questões, com as razões ou não razões da Secretaria a respeito da fusão ou do fechamento da Escola Amélia de Castro. Em nenhum momento está descrito aqui nessa resposta que o motivo foi um motivo econômico, que estava custando caro para o Estado manter o Amélia de Castro com a quantidade de alunos, segundo a lógica do Estado, de que escolas precisam ser lotadas, que salas de aula precisam ter alunos saindo pela janela para que a escola continue funcionando. Eu sou moradora
uma das terceira ou quarta moradora da região. Então, eu tenho... E eu fui uma das primeiras turmas, a primeira turma de aula no Amélia de Castro. A retirada do Amélia de Castro retirou alguma coisa de nós. Hoje eu vejo a Amélia lá, eu fui essa semana visitar lá, né? Eu precisava de um acesso à quadra para dar uma aula para os meus alunos. As salas todas fechadas e apenas as quadras são utilizadas. Tudo que eu vi desde o fechamento da Amélia, eu estive lá desde 2003, foi um sucateamento da educação, proibindo que se abrisse turmas regulares, sendo que esse é o público, mas turma regular. Eu cansei de ver aluno, mães procurando turmas regulares à noite e simplesmente não tinham, eles iam para outros lugares. Nós identificamos muitos problemas de estrutura, nós identificamos uma precarização das condições de atendimento aos estudantes. Não é? Os estudantes, hoje, da extinta Amélia de Castro, eles coabitam com outros parceiros, com outros cursos, o próprio SICAUT e outros parceiros, no mesmo ambiente. Prédio, inclusive, onde eles estão, que está em reforma. Eu fiz a visita técnica em maio, fiação exposta, as salas de aula com uma iluminação que é adequada para aulas relacionadas a artes, mas não para aulas de ensino médio. Salas com um número maior do que era o espaço físico comportava, né? Então, os meninos muito juntinhos, ficamos muito preocupados. O espaço realmente muito abandonado, né? As estruturas todas muito deterioradas, poucos alunos, muito poucos alunos, espaços que deveriam estar sendo destinados aos cursos de dança, na área de música, equipamentos abandonados. Enfim, muito triste, assim, né, a situação. Eu me sinto completamente desrespeitada enquanto estudante e eu me sinto completamente desrespeitada enquanto cidadã de ver esse espaço decadente. O Estado não fez nada de melhoria para o nosso espaço. A reforma do LCM começou quando a gente começou a se movimentar, porque esse prédio ele teria que ter sido reformado antes do ensino médio chegar para lá. Sabe, teve aluno do ensino médio que tomou choque lá dentro, porque os fios estavam soltos. Estão expulsando os estudantes de lá. Como que não tem demanda? É vergonhoso. É vergonhoso o que o Estado está fazendo com a gente. Eu fico muito chateada. Eu convido todo mundo a pensar e a imaginar você chegar no centro da cidade de Belo Horizonte e todas as ruas sem iluminação, apenas algumas iluminações assim, ermas, né? Em alguns prédios. Como é que você desce do ônibus na Praça 7 e vê uma escuridão à sua frente? Você vai ligar a luz do seu celular para poder caminhar até, sei lá, qualquer prédio que tem ali na avenida. Gente, essa é a situação. O Plug Minas ele é um campus. É você chegar na UFMG, naquela primeira entrada que é longa até o primeiro prédio, e só ver o prédio aceso, mais nada. E aí a gente tem, a mãe falou, a Vera falou muito bem, a gente não tem profissionais que parecem completamente qualificados para estarem ali. Como é que a gente vai fazer uma vigilância no campus que não tem luz para os próprios servidores? Todas as políticas estabelecidas pela Secretaria de Estado da Educação são feitas unilateralmente, sem diálogo algum com a comunidade. E, na maioria das situações, a comunidade... Na maioria absoluta das situações, a comunidade nunca é ouvida, e quando a comunidade se manifesta contrariamente a qualquer tipo de medida, ela também não é ouvida. Então, é muito concreto, e isso aqui foi um desfile aqui nos últimos 4 anos de comunidades, de situações em que a comunidade não foi ouvida, pela questão da municipalização, fechamento de escolas, exoneração de diretores, etc., etc. O governo do Estado que precisa se envergonhar
de tratar a população, de tratar a educação, de tratar a arte e a cultura da forma como está tratando, mas que não é muita surpresa, porque tem uma similaridade aí com o que nós enfrentamos a nível nacional em relação a tudo que é arte, a tudo que é cultura, a tudo que é produção, que vem do povo, que vem, né, dos saberes. E aí é o que é o reflexo do que está acontecendo aqui em Minas Gerais também. Eu gostaria de começar contando um pouquinho a respeito do Plug Minas, do SICAUT, e gostaria que a professora Juliana Câncio pudesse nos dar assim, um panorama. Na verdade, o SICAUT está ali dentro do Plug Minas, que é um campus enorme, que recebe algumas parcerias, algumas instituições que atuam ali dentro. E uma delas é a escola, né, uma escola de artes, de curso técnico em artes, né, uma educação profissional, agora dentro desse novo formato, né, nessa nova nomenclatura que o governo colocou, mas recebe ali cursos de artes, de dança, teatro, canto, percussão, guitarra, artes visuais, figurino e circo, artes circenses, né? Então é importante porque a cultura, gente, ela faz parte de tudo, né? E assim, é a única escola no estado com ensino gratuito dentro desse currículo das linguagens artísticas, né? Ô, Júlia, conta pra gente um pouquinho sobre esse espaço, porque acompanhando vocês lá na Assembleia Legislativa, eu vi que vocês falaram e os olhinhos brilharam. Eu entrei nessa escola em 2018, né, quando ainda era Valor de Minas, fazia um curso livre em dança lá. E essa escola mudou a minha vida. Como eu disse na primeira audiência, nós que somos pessoas pretas, né, a gente tem pouco espaço criado para nos receber. E essa escola ela foi criada para receber estudantes periféricos, né? Foi criada para receber estudantes em situações de vulnerabilidade social, e a gente sabe a cor desses estudantes, né? Essa situação de vulnerabilidade que mora em periferia são, em sua maioria, negros, né? Então, ela foi uma escola feita para nos receber. E a gente se sentia muito confortável ali dentro. A gente se sentia muito amado pelos professores, pela direção, pela comunidade escolar como um todo. E, assim, pensando em outras escolas, é muito difícil a gente ver isso, né? Porque as escolas são lugares que nos expulsam, geralmente, né? E o Valores de Minas, não, ele foi criado para nos receber. Então, a gente via estudantes muito felizes, né? Eu nunca saí da escola desacompanhada, né? A gente fazia amizade ali o tempo inteiro. Então, quando eu volto em 2022, vejo uma realidade completamente diferente. A maioria dos estudantes, né, já não são negros, assim. E aí, em 2019, o programa é fechado, sabe? Sem explicação, sem motivo. E nós, estudantes, a gente se manifestou muito. A gente foi na Assembleia Legislativa, a gente falou como que é importante investir num programa que muda a vida de pessoas, sabe? Um programa que você se sente confortável, que você se sente feliz, que você sente que é a sua casa. Mas isso não foi suficiente para que o Estado mantivesse esse programa vivo, sabe? Finalizar um programa, igual a Júlia falou, sem dar muitas explicações, um programa que recebia uma quantidade enorme de jovens lá dentro, assim, era muita gente, assim, né? Você via, assim, uma quantidade enorme de jovens andando pelo espaço, ocupando, participando, enfim, das atividades. Então, tem, primeiro, esse lugar. Segundo, ir tirando aos poucos, né? Então, tira esse programa, que era Valores, transforma em curso técnico, e aí vai perdendo algumas conquistas que eram relacionadas ao programa, por exemplo, alimentação, transporte. Então, a partir do momento que você tira esses direitos, né, que estavam relacionados com o programa, acontece o que a Júlia trouxe aqui pra gente, né, de você ver quem são as primeiras pessoas que precisam de fazer algumas escolhas de continuar ou não ali no espaço.
como que elas se organizam a vida delas para poder, enfim, conseguir estar lá sem abrir mão, por exemplo, de um trabalho, de um outro estudo, enfim, de outras demandas da vida pessoal. Então, de não ter condições mesmo de chegar lá. Então, quem tem condições de pegar um transporte, pagar uma passagem, 2 passagens no valor que ela está hoje, né, que essa é outra questão também que a gente pode pensar, para poder estar na escola fazendo um curso técnico em artes, chegar lá e não poder almoçar, por exemplo. Né? Então, tudo isso está relacionado e são as consequências do que o governo veio fazendo de desmonte, de descaso, de destruição do espaço e das pessoas que ali ocupavam, né? E ocupam, que estão tentando ali existir de alguma forma. Júlia, eu sei que vocês estiveram a convite da deputada estadual Beatriz Cerqueira na Assembleia Legislativa, participando de uma audiência, também levando essa denúncia, mas eu queria que você aqui no Roda de Conversa nos falasse também qual que é o principal apelo de vocês. A gente pede para que a nossa escola não seja desmontada, né? Porque a gente está entendendo que tudo isso está acontecendo é um desmonte, né? Como eu falei no início, até 2018 tinha o programa Valores de Minas, né? Que é um programa, como a professora falou, tinha alimentação e transporte para os estudantes de qualquer região. E aí, em 2019, a gente já chega na escola sem o programa, né? Na verdade, sem programa, na verdade, sem vale transporte, que aí impediram os estudantes de cursarem o programa, né? E aí nós, comunidade escolar, a gente conseguiu uma verba para custear esse vale transporte. Então, foi uma conquista da comunidade muito grande para fazer com que os estudantes conseguissem frequentar a escola e esse programa durasse pelo menos mais um ano aí. E a Secretaria de Educação impediu a gente de usar uma verba que a gente conquistou, sabe? É muito grave isso. É importante separar, né, que o CICAUT, né, a escola pública, funciona dentro do Plug Minas, que é um campus enorme onde tem outros parceiros. E o Plug Minas até 2019, né, assim, não tinha uma gestão. E aí, a única direção que tinha lá era a direção do CICAUT, né? E dos outros parceiros. E aí, do nada, apareceu um interventor que nós não entendemos como, nós não votamos, né? A gente não entendeu como ele apareceu lá. Ele não se apresentou para a comunidade escolar e foi exonerado. Isso foi exonerado. Em 2021, chegou a Denise, que é a atual diretora do Plug Minas, com a mesma postura, né, da mesma forma, sem ser eleita. Não se apresentou para a comunidade escolar, não está disponível para conversar com a gente. Tem algumas diferenças em relação, né, eu sou professora, e aí colocando um pouco assim do que acontece, a gente é contratado semestralmente, né? Então tem primeiro semestre, a gente cumpre um módulo da escola, desliga né, o nosso contrato para depois recontratar, organizando ali a carga horária. Então, é um modelo de contratação para essa escola em relação aos nossos professores que deixa tudo muito fragilizado, né? Então, se a gente parar para pensar, né, nesse sentido assim. E às vezes nós, enquanto professores e professoras, a gente não consegue nem se organizar para um diálogo nesse sentido. Então, fica muito complexo a gente conseguir tentar, às vezes, ter um diálogo com a secretaria, por exemplo, para poder trazer essas demandas. Então, eu acho que vem de lugares... Às vezes a gente tenta organizar alguma coisa, mas vem de lugares assim, olha, então, na verdade, eu acho que nós, professores, a gente entrou muito na onda que o Grêmio estava trazendo e puxando, né? Então, tem alguns professores que estão há mais tempo, se envolviam ali mais com as mobilizações que o pessoal do Grêmio trazia. Convocar os professores, colegas, artistas e professores, professoras que trabalham com a arte, né? Com arte. Que vá conhecer o espaço, sabe? Vamos tentar organizar um pouco mais essa luta conjunta pela arte, sabe? Para além das escolas também, eu acho que a gente precisa de fortalecer o movimento artístico como um todo. Queria convocar, né, os estudantes, a comunidade, todas as pessoas, né, os cidadãos mineiros como um todo, para somar com a gente nessa luta em defesa dessa escola, né, a única escola pública que oferece cursos técnicos no estado de Minas Gerais. A gente não pode deixar essa escola ser desmontada, né? Como foi falado aqui, foi uma escola que mudou vidas de muitas pessoas, né? A arte tem esse poder e a gente realmente não pode deixar com que isso aconteça. E mandar um recado para o governador, assim, será que não dói seu coração, Zema, ver que várias pessoas, né? Várias pessoas pretas são jogadas para a criminalidade e existe um programa
feito para mudar a vida dessas pessoas e deixar esse programa ser desmontado dessa forma, deixar essa escola ser desmontada dessa forma, não dói o coração, sabe? Isso é muito triste. Então é um apelo mesmo para as pessoas somarem com a gente nessa luta e não deixar essa escola ser desmontada. Eu acho que isso no campo da educação ocorre muito, né? Que é a ideia que vem se falando muito, a utilização de mecanismos das empresas para fazer com que a escola seja melhor. No fundo, está se querendo submeter cada vez mais a educação pública a aos objetivos da empresa particular, aos objetivos que a gente fala do capitalismo, dessa ideia do lucro, né? Eu acho que isso ocorre tanto quando se utiliza os mecanismos próprios da administração privada na administração da escola pública, o controle dos professores, das professoras, a ideia é que professores e professores não podem pensar, não podem organizar o seu currículo, a sua escola, mas tem que ter uma equipe de especialistas na secretaria que o faça e os professores têm que fazer aquilo que é mandado. Então, tanto nessa ideia dos processos, quanto das finalidades. Eu lembro, por exemplo, o Zema e toda essa turma defende muito o empreendedorismo na escola. E não é à toa, quer dizer, ao invés de movimentarem práticas escolares na direção da solidariedade, da cooperação, do reforço a práticas da coletividade, de escolas super fantásticas que tem, que ao invés da competição, elas primam pela educação que seja solidária, não competitiva. A ideia do empreendedorismo é da competição, pura e simples, né? Vamos formar empreendedores, ou seja, sujeitos que vão competir com outros, e como se isso fosse a solução. A nossa solução, definitivamente, do ponto de vista daqueles que defendem políticas públicas que sejam de combate à desigualdade, combate às violências, é necessariamente políticas solidárias. Por isso, uma educação, nesse sentido, tem que se primar pela solidariedade, pela cooperação. É tudo isso que o Zema e toda essa turma combate, né? Que é uma educação que seja para a solidariedade, para os direitos humanos, para a igualdade. Eu acho que é interessante a gente deixar isso destacado, que como que isso é um ataque à educação pública. Muitas das vezes a gente identifica a escola pública única e exclusivamente para essa questão da gratuidade, que é o primeiro ponto que a gente tem que tratar. Mas o que a gente vê, assim, todas as formas de educação começam a precificar, que começa a segregar. Vamos pegar a palavra privada, vem da palavra privação, que começa a colocar determinados limites para que o direito seja efetuado, né? Que ela deixa de ser inclusiva. A gente está vendo ameaça a concepção mais ampla de escola pública, né? Que já há mais de 100 anos vem sendo lutado, vem sendo pautado aqui pelos movimentos sociais que lutam em favor da educação. Quem é que mantém na última década a luta na rua por direitos no Brasil, né, contra a desigualdade, contra a violência? Em boa parte são os movimentos de professoras da educação básica que ocupam a rua, que fazem essa movimentação toda. Então, claro que um efeito político importante é o esvaziamento dessa luta que nos atinge a todos e a todas, não é só um problema da educação. E, finalmente, eu acho que uma outra questão fundamental é como que a gente está fazendo, como o governo está fazendo isso, é com o canto da sereia que você fala. Porque os recursos do Fundeb têm destinação clara e não é possível garantir esses recursos nas próximas décadas para os municípios. Então, os municípios estão recebendo isso, estão recebendo, digamos, aquele presente de grego, né? Ou seja, agora faz essa transferência. Mas quem é que vai manter isso a médio e longo prazo? Como vai manter isso? Se boa parte dos nossos municípios já não tem recursos para fazer frente àquilo que eles deveriam fazer principalmente, que é manter a educação infantil. Então, essa questão, é claro, vai explodir aí nos próximos anos, e se a gente não conseguir evitar que isso continue ocorrendo, nós teremos uma educação em Minas cada vez mais precarizada. Eu queria falar um pouquinho aqui do projeto Somar. Né? Durante a sua implantação, eu estava coordenando um projeto na UFMG, que é o PIBID, que é o Programa Institucional com Bolsa de Iniciação Científica, de Iniciação à Docência.
É um projeto muito interessante porque a gente trabalha com estudantes de licenciatura dentro das escolas, com os professores e professoras que são supervisores. E uma dessas escolas entrou no projeto Somar, que é a escola no bairro Ouro Preto. Sim. E aí os professores entraram numa situação que eles queriam dialogar com a gente e os nossos alunos também. Então, a partir daí, nós fizemos uma leitura crítica do documento da Secretaria Estadual de Educação que dizia que a escola estava sendo privatizada, né? Chama de gestão compartilhada, né? Então, assim, que era em nome da eficiência, eficiência administrativa, eficácia nos resultados lá do Enem, aí eles apelam o IDEB, né? Mas quando a gente pegou para comparar outras escolas de periferia, em lugares segregados, periféricos, o resultado do IDEB era bem menor. E a pergunta assim, por que não selecionou? Essa pergunta assim, por que selecionou aquela e não usou outros? Porque os critérios apresentados não se sustentam por si só. Mesmo porque a escola tinha uma boa nota no IDEB quando comparada a outras, também uma boa aprovação em universidades públicas federais, não FMG. E aí, dentro desse estudo, nós fizemos um levantamento de uma delas, assim, aí a gente chega à seguinte conclusão. Estão em bairros gentrificados, ou seja, de classe média alta, e que recebe alunos, né, como já você falou da Laurinha, né, de quebrada, né, de vilas, de aglomerados. E aí, uma das coisas que nós descobrimos que o objetivo central do governo é transformar aquela escola para ser uma escola da classe média local, colocando para fora os alunos das comunidades. Por que o Estado está alegando que não pode convocar profissionais para o magistério? Porque o Ministério Público Federal propôs em 30/11/2021 a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 915, junto ao STF, questionando o provimento de cargos no âmbito do Estado de Minas Gerais em violação à regra de concurso público. O Estado ajuizou a ação contra o pagamento do piso salarial profissional dos servidores da rede estadual? Sim. O Estado de Minas Gerais ajuizou 2 ações diretas de inconstitucionalidade referente ao piso salarial da categoria. A primeira delas foi ajuizada perante o STF, a ADI 7145, e dispõe exclusivamente a respeito do reajuste do piso salarial no ano de 2022. Uma segunda ação de inconstitucionalidade foi proposta perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Traz uma discussão muito mais ampla e mais perigosa. Nela, o Estado de Minas Gerais questiona a constitucionalidade das normas que trazem o piso salarial da educação como política remuneratória dos servidores no âmbito do Estado de Minas Gerais. Até a próxima semana. Bolsonaro quer mesmo baixar os preços dos combustíveis? Ele quer te convencer que sim. Sério? Isso é mentira, velho! Isso não é verdade! Além de ser uma medida eleitoreira que vale só até dezembro e vai tirar dinheiro da educação e saúde, ela não atinge a raiz do problema, o PPI. O preço de paridade de importação é atrelado ao mercado internacional e faz com que a gente pague valor de importado no petróleo produzido aqui no Brasil. O PPI não é lei, Temer implementou em 2016. E como é o presidente quem indica os nomes na Petrobras e da maioria do Conselho de Administração, ele pode mudar isso. Só que Bolsonaro não quer. Ele critica a alta dos combustíveis, encena que a culpa é da Petrobras, se mostra indignado e assim cria narrativas para enganar o povo, detonar a Petrobras e facilitar sua privatização. Mas por que o presidente faz isso e insiste no ICMS se o real vilão é o PPI? Para proteger os acionistas privados da estatal, a maioria estrangeiros, garantindo a eles lucros e dividendos exorbitantes. Com o PPI, só no ano passado, a Petrobras teve lucro recorde de 106 bilhões de reais e distribuiu mais de 101 bilhões de reais, a maior transferência de renda da sua história. E sabe de onde sai esse dinheiro? Do nosso bolso. Não é isso que queremos para o Brasil. A Petrobras tem que retomar sua missão, ser uma estatal a serviço do país e do povo brasileiro.